Amém, irmãos? Nesses tempos de pandemia, a gente pensa em muitos inimigos, né? Muita resistência. E nesses dias nós também temos estado muito sobre a volta do Senhor. E a questão do reino de Deus. O reino de Deus, né? Desde os tempos de João Batista, é conquistado pela força. E somente os que se esforçam é que se apoderam dele. Aí você fala assim, não, pastor, então quer dizer que é por obras que agora eu sou salvo? Não, você é salvo pela graça. Amém? Fala assim comigo, eu sou salvo pela graça. Mas o reino de Deus é pelo esforço. Qual que é esse esforço? Esse esforço é o esforço para entrar no descanso. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. E o que é o descanso? É de que o Senhor já fez todas as coisas por nós. Se nós devemos esforçar para entrar no descanso, é porque o Senhor, ao dizer isso, entendeu que nós teríamos dificuldade de compreender que Ele é o descanso. Já viu quando você prega, você fala que você é salvo se crê em Jesus, o povo fala, não, isso aí não. Isso aí é inaceitável. Inaceitável. Tem gente que chama a gente de louco. Por quê? Porque eles querem merecer, fazer por merecer, né? Serem salvos. Mas salvação é uma coisa e o reino é outra. E mesmo o reino, ainda assim, você recebe por entrar através do esforço que Jesus fez. É aí que você tem que se esforçar para receber a obra de Jesus. Porque as pessoas, elas sempre querem, né, fazer algo para trocar com Deus. Não é verdade? Sempre quer merecer, é o que a religião faz. Mas, muitos irmãos, mesmo assim, eles têm uma certa dificuldade de entender, de perceber o que necessariamente que ele tem que vencer. O que eu preciso vencer, então, para ser um vencedor? Não é? De fato, eu estou lutando contra o quê? O que é a minha batalha mesmo? Minha batalha é contra a religião que quer me matar, o muçulmano, o hindu, o budista. Minha religião é contra as obras de magia negra. Né? A minha luta, na verdade, é contra o quê? Né? Em que eu milito? Né? A palavra de Deus diz que nós não militamos segundo a carne. Né? Embora estejamos na carne, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Deus, punindo todo pensamento, né, que seja contra isso. Então, eu listei aqui, rapidamente, 3 coisas que nós temos que nos lembrar que nós militamos, né, que nós trabalhamos contra, que nós nos esforçamos para apropriar daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Então, se você estiver anotando, a primeira coisa que nós militamos, que nós lutamos contra, que é um adversário que nos resiste a conquistar o reino, é o diabo. Abre lá em Mateus, no capítulo 4, verso 3 em diante. Mateus capítulo 4, verso 3 em diante. Então, a primeira luta nossa é contra o diabo. O diabo é o príncipe desse mundo. O diabo é o que governa esse mundo. Nós sabemos que o diabo já foi derrotado na cruz, mas você se apropriar da vitória de Jesus, através da fé, é o seu esforço para entrar no descanso. Jesus já não venceu o diabo? Mas quantos irmãos ainda sofrem com as obras do diabo? Muitos ainda têm lutas. Por quê? Porque ele não se apropria da vitória de Jesus. Você, né, de repente passa, sofre setas, sofre ataques, e você precisa se apropriar daquilo que Jesus já venceu. Como que nós sabemos que Jesus já venceu? Primeira coisa que tem que levar em consideração, quem é o diabo? Né? Satanás na Bíblia é o acusador. Acusador. Já falei isso aqui antes. Né? Ele está diante do Pai, a Bíblia diz, de dia e de noite, a fim de acusar. Sempre quer colocar em nós o espírito de condenação.
seta na mente, quer acusar você não é digno, você não merece, né? Você não está apto, né? Você não está preparado, você não está qualificado, olha o que você fez, olha o que você é. No primeiro momento, essa é a primeira forma, né? Como ele age também. Mas como que vence? Mateus capítulo 4, verso 3 em diante diz o seguinte: então o tentador, né, é o diabo, aproximando-se, que é Jesus no deserto, aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Jesus nem argumentou, nem pediu com licença, fez nada. Ele só falou: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará. Percebe? A estratégia dele não foi só acusar, não só foi tentar agora, foi também usar a escritura, distorcer a palavra, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Verso 11. Com isto, deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Então, essa primeira luta nossa é contra o diabo. Então, até mesmo Jesus, né, não entrou em uma batalha, né, com Satanás ali. Ele só declarava: está escrito, está escrito, está determinado. Então, todas as vezes que o diabo vier te tentar ou te acusar, você precisa saber o que está escrito a seu respeito. O que está escrito na palavra que me faz vencer o diabo? Então, eu não sei se você sabe, a sua mente funciona como um depósito, não é? Como um HD. Eu até trouxe um HD aqui de modelo hoje. Não é? Esse aqui é um HD. Aqui, ele é pequeno, tem 500 GB de capacidade. Mas tem muita coisa guardada aqui. Vídeo, foto, documento, pregação, tem um monte de coisa aqui. Mas só a título de ilustração. Porque o fato de estar aqui significa que a todo momento eu uso tudo? Sim ou não? Não. Está apenas o quê? Guardado. Mas o fato de estar aqui quer dizer que surgiu aqui sozinho? O HD eu coloquei ele lá em cima de um lugar e ele por osmose puxou o que estava lá? Não. Eu coloquei em cima do papel e ele puxou o que estava escrito no papel? Não. Eu coloquei em cima lá do esboço e o esboço foi parar aqui dentro? Não. Foi colocado. Percebe? E quando eu preciso de alguma informação, eu acesso ele, né? E puxo aquela informação para poder utilizar. Entende isso? Agora, a nossa alma, a nossa mente é a mesma coisa. Você precisa encher a mente da palavra. Por quê? Porque quando a sua mente está cheia de palavra, quando você sofrer a tentação do diabo, o Espírito Santo vai procurar a parte da palavra que vai te fazer prevalecer. Agora, se o Espírito Santo for procurar, cadê o arquivo? Não, perdeu. Não, perdeu não foi nem colocado. Entende isso? Percebe? É o mesmo princípio. A mente, ela precisa estar cheia. Porque quando vem a seta, você precisa ter a palavra. Não é que você tem que decorar toda a palavra, mas o fato de você ter ela armazenada lá, o Espírito Santo vai procurar, e a palavra diz que o Espírito Santo te fará lembrar. Lembra disso, dessa passagem? O Espírito te fará lembrar. Quando estiverem diante das autoridades, não preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo os haverá de fazer lembrar. Por que você tem que lembrar? Porque já foi colocado lá num dado momento.
Então, para vencer o diabo, você precisa estar cheio de quê, irmãos? Palavra. Palavra. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Então, se você quer ser um vencedor primeiramente, você precisa se apropriar da vitória que Jesus já nos deu através da cruz, que está confirmado pela sua palavra. Amém? E outra coisa, o que muito nos resiste? O que também pode te impedir de alcançar o reino, de ser um vencedor? Você sabe? O diabo, ele suscita coisa em nós. Ele vem para suscitar. O que é suscitar? Evidenciar. Para poder nos fazer resistir. Né? Para poder nos atribular. Para poder nos prejudicar. E com isso, o que o diabo faz? Ele te dá ocasiões para suscitar a carne. Nós sabemos que o Senhor já condenou na carne o pecado. Então, essa carne, ela não converte. Tá vendo? Olha pro seu braço assim, ó. Vendo? Pega, dá uma beliscada nele de leve assim, ó. Né? Tá vendo? Esse trem dói, incomoda, isso aí dá dor, dá doença muitas vezes. Né? Com o passar do tempo vai aparecendo uns negócios esquisitos. Por quê? Porque já está condenado o pecado aí. Lembra que toda alma que pecar morrerá? Então, como o pecado foi condenado na carne, é a carne que vai morrer, já não é mais seu espírito. Mas essa carne, ela não converte. Então, a segunda coisa, né, que te impede de ser um vencedor é a carne, que ela está cheia de pecado. Olha só a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 6. Então, a carne é isso. Né? A carne é o ser natural. A carne é tudo aquilo que procede, né, dos maus desígnios. Lá em Romanos 8,6 diz o seguinte: porque o pendor da carne, ou seja, a tendência, o desejo da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entende? A carne, ela milita contra a fé. Por quê? Porque a carne, ela sempre tende a ser natural. O que é as coisas da carne? É a sua capacidade natural. O homem na carne, ele se distancia do Espírito. As coisas do Espírito são alimentadas através da fé. A fé que vem também pela palavra. Então, quanto mais a pessoa se distancia da palavra, menos ela se enche de fé. E mais ela tende, né, a satisfazer a concupiscência da carne. Passa lá para o verso 13. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde, irmãos? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, como que mortifica os feitos do corpo? É pelo Espírito. Ser cheio do Espírito. Ou seja, e como você alimenta o Espírito, você enfraquece a carne. É por isso que nós jejuamos, por isso nós lemos palavra, por isso nós investimos em comunhão, por isso que você precisa se encher do Senhor. Porque quanto mais você se enche do Espírito, mais você se enfraquece o quê? A carne. Mas o pendor da carne vai perdendo força na sua vida. A força da carne vai perdendo quanto mais você se enche do Espírito. Quer ser um vencedor? Seja alguém cheio do Espírito. Então, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, para ser vencedor, é através do Espírito. Né? Então, se algo te faz pecar, ontem, no devocional com os meus filhos, chegamos àquele texto em Marcos 5, se não me engano, onde o Senhor fala que se teu olho direito te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta. Que é melhor você entrar maneta no céu, né, do que com as duas mãos você tirar do inferno. Se teu pé te faz pecar, corta o pé. Porque se seu pé te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no reino do céu aleijado do que com os dois pés ser atirado no inferno. E aí meus filhos já ficou lá, né? E agora? Eu falei, o que esse texto quer dizer? Aí o Vicente já prontamente falou, não, mas papai, se
se eu cortar uma mão, que a minha mão está fazendo pecar, e eu for pecar com a outra, como é que eu vou cortar a outra? Eu já estou sem uma. Ele já calculou, porque... Por que ele calculou? Porque ele sabe que poderia ser feito com a outra também. Se pecou com uma, a outra também, cedo ou tarde, ia pecar. Mas é disso que a Bíblia está falando? Não! A Bíblia está falando de radicalidade em relação ao pecado. Você sabe? Se a televisão te faz pecar, joga ela fora. Né? Se a amizade te faz pecar, corta. Né? Corta. Você tentou, né, de todo jeito, ele não quis vir do seu lado, meu amigo, I'm sorry, como diz em inglês. Désolé, né, em francês. Désolé. Né? Eu estou caminhando para o Espírito. Não é? Se a religião te faz pecar, corta a religião. Religião faz pecar, vocês aí não pensam, mas faz, né? Jesus é a maior testemunha disso. Não é? Então corta. Eu expliquei isso para eles. Falei, é você ser radical. Vocês estão desejando celular aí pra caramba, deixa eu te dizer. Celular é uma das coisas que te faz pecar. Se você não souber, não tiver disciplina, agora como criança, né? Vai te levar a pecar. E pode até não te levar a pecar, mas vai esfriar seu coração em relação às coisas de Deus. Aí ficou assim, não, então é isso, ufa, pelo menos não precisa arrancar o corpo, né? Mas da mesma forma precisa ser radical. Não pode argumentar. Com a carne não se argumenta. Né? Se alguém teve problema com vício, eu não coloco ele para evangelizar viciado. Lógico que não. Né? Se ele teve problema com roubo, né? Eu não vou colocar ele para ser o caixa da loja que eu trabalho. Percebe? Não dá ocasião à carne. Se passar por aquela rua... Eu lembro, no início dos anos 2000, já tem um pouquinho de tempo, a gente ia visitar o pastor amigo meu, em Goiânia, e quando saía da casa dele assim, dava direto com um outdoor, a propaganda. Nem lembro do que era o negócio, não sei se era uma casa de striptease, o que era, mas bem decente o negócio. Então, quando saía da rua dele para dar na avenida para ir para a videira, dava direto. Aqui quando a gente cortava caminho. Não passava no outdoor. E o maldito ficou lá muito tempo. A gente cortava a volta dele. Né? O Vitor sabe, lá em Goiânia tem umas que né, agora não pode mais, tem lei lá agora que não deixa. Mas os outdoors eram explícitos. Né? E a gente cortava a volta. Por quê? Não se dá ocasião à carne. Às vezes alguém fala, não, mas vocês é fraco demais. Sou fraco mesmo. Sou. Admito, eu sou fraco. Então não dou ocasião. Percebe? Não chego perto. Se o cachorro morde, eu não vou passar perto dele. Tá entendendo como é que é o negócio? Não vou incitar. Né? Se o sujeito é tentado em roubar, eu não vou ficar deixando minha carteira perto dele. Percebe? Eu não vou conviver. E aí, isso vale para nós. Você não se coloca em situações que te levam para perto do pecado. Lá em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, verso 16 em diante. Gálatas 5, 16 até 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Tá vendo? A palavra de Deus, ela fala, andai no Espírito. Eu sei que a gente gosta de cair no Espírito, né? É bom receber o Espírito Santo e cair. Mas a Bíblia nunca te aconselha a cair, sempre fala andar. Não estou dizendo que não seja espiritual cair, mas andar é mais espiritual. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pode passar. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Lembra que a força do pecado está na lei? Lembra que nós vemos isso? A força do pecado está na lei. Então, quando a graça vem, o pecado perde a força. Então, não está sobre a lei, e quando você é guiado pelo Espírito, a carne, onde está condenado o pecado, perde a força. Tá bem? Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então você percebe que quando você alimenta o Espírito, as obras da carne, elas perdem a força. E aí você consegue vencer a carne. Você consegue vencer a tentação do pecado. Percebe? Você tem que se alimentar. Por que nós insistimos tanto em você ser cheio da presença? Cultivar a presença onde você estiver. Com os irmãos, em casa, no trabalho, dentro do carro, sozinho ou em conjunto. Cultiva a presença do Senhor. Te garanto, nunca é demais. Sabe? Até algum crente vai te chamar de doido, mas deixa eu te falar. Quando você se enche do Espírito, você não perde o seu reino por causa de carne. Quer ser um vencedor? Aprenda a disciplinar a carne. E por último, outra coisa que nós militamos contra. Nós sabemos que Jesus já venceu o diabo na cruz e que o Espírito Santo nos enche, nos capacita a vencer a carne. Mas por último, é um inimigo que concorre diretamente com Deus. Com Deus. Abre sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4, verso 4. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a Bíblia diz também que o último inimigo a ser vencido é a morte. O mundo, ou seja, o pensamento secular, o pensamento do mundo, é a morte que tenta nos separar do Pai. O mundo gera morte em nós. O mundo é melhor definido assim, não é as coisas necessariamente pecaminosas. São até legais, são até, no sentido de ser legalizado, ser até permitido. Eu digo que algumas coisas do mundo são até necessárias. Mas esse amor pelas coisas do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Inimizade. Lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15. O mundo é tudo aquilo que esfria a sua afeição em relação a Deus. O mundo é tudo aquilo que te desanima em relação a Deus. Às vezes nós somos tão dispostos a fazer tanta coisa. A trabalhar, a passear. Mas quando se trata de buscar Deus, bate um desânimo. Mas isso é o quê? Isso é normal, é porque o mundo gera em nós um arrefecer, falar bonito, um arrefecimento, um esfriamento em relação às coisas de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 18, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E até o verso 18. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Permanece eternamente. Verso 18. Filhinhos, já é a última hora.
Percebe? Ele está falando de mundo. E aí, de repente, ele dá um ultimato seguinte: filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Sabe? Nós não temos dúvida de que essa é a última hora. E por que o apóstolo João, sabe, João, aquele que viu o Apocalipse acontecendo diante dele, ele dá esse alerta. Tem uma coisa que resiste. É o amor pelas coisas que não são de Deus. Ou seja, não amo o Pai. São as maiores advertências do Novo Testamento, são essas. Não amar o mundo. Por quê? Se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, as coisas do mundo, concorrem diretamente com Deus. O diabo milita contra Cristo. A carne milita contra o Espírito. Mas as coisas do mundo militam contra o amor de Deus. Por isso que nós somos exortados constantemente, a falar, em Apocalipse, a voltar ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Que Ele nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos. E quando você percebe o como você foi perdoado, de onde você foi retirado, como você foi resgatado, você recebe amor de Deus, você percebe o quanto você foi amado, você vence o mundo. Você não consegue trocar. Você não consegue investir mais tempo. Você sabe? Esse termo amizade, que fala do mundo, ou inimizade, na verdade, ele até começa, lá no verso 15. Fala infiéis, porque começa infiéis, é infidelidade mesmo. Infidelidade. É como o seguinte, é como se um homem casado tivesse muito amigo de outra mulher. E por causa dessa amizade com outra mulher, vai esfriando o amor dele em relação a quem? A esposa. É por isso que eu volta lá no verso 15, por favor, Vitor. Como que ele começa? Não, foi 2,15. Foi em Tiago 4,4, desculpa. Foi em Tiago 4,4. Que ele fala infiéis. Não é? Porque a amizade do mundo constitui-se inimiga de Deus. Lá. Não compreendeis que a amizade, ou seja, na verdade aqui está falando de filia. Lembra? O amor de amigo? Não é? Infiéis. Não compreendei que o amor do mundo é infiel a Deus. Ou seja, quando nós amamos o mundo, mais do que a Deus, nós estamos sendo infiéis a Ele. Percebe? Aí está havendo uma infidelidade. Então, a fidelidade ao mundo constitui-se infidelidade a Deus. E ele fala, quanto mais você investe tempo com as coisas passageiras, sabe, trabalhar é muito legítimo. Necessário, como eu falei. Descanso também. Que mais? Passear também. Amizades também. Celular também. Televisão também. Rádio também. Tudo, sabe? Carro também. Eu falo de carro porque eu fui um adolescente muito viciado em carro. Acho que eu não sou o único homem, que tem essa queda por carro. E esse tipo de coisa enche o coração. Moto, então, até que eu acidentei. Quebrei o braço. E o amor começou a diminuir ali. Tem que arrefecer esse amor, tem que esfriar esse negócio, começar a divorciar desse amor, com moto. Porque já deu prejuízo demais. Então, o que acontece? Às vezes nós investimos muito, gastamos, desperdiçamos muito tempo, nos alimentamos de coisas que não são necessariamente divinas, que não é amor de Deus. E quando você é cheio do amor de Deus, tudo se desvanece, tudo perde valor, sabe? Perde a importância. Fulano, você nunca mais foi lá, rapaz. Nem percebi. Fulano, você está mudado, porque eu estou cheio de amor de Deus. Não, você não faz mais essas coisas, você não fala mais daquele jeito, porque eu estou cheio do amor de Deus. Então o amor de Deus, ele te transforma. E tem outra coisa, aquece também. Quando toda vez que você perceber que você está frio em relação às coisas de Deus, procure se encher do amor. Procure contemplar Cristo e ver o quão amado você foi. Quando você começa a ver o quão amado você foi por Cristo na cruz,
pelo Pai que te amou, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária que deu seu Filho para morrer no meu lugar. Não é? Isso vai me enchendo de amor, sabe? E o resto perde importância. O resto perde significância, perde relevância. Por quê? É melhor estar com o meu amado. Nós precisamos ser cheios do amor. Cheios do amor. Cheios do amor. Sabe, a gente não fica falando, você tem que parar de pecar, né? Você tem que deixar de ser mundano. Não, vai se encher do Espírito. Seja cheio do Espírito, que você vai conseguir ser vencedor em cima do diabo, da carne, do pecado, do mundo. Você vai conseguir vencer se você for alguém que se relaciona com o Senhor. Amém? Tudo já foi nos proporcionado. O Senhor já nos deu todas as coisas. Já nos deu toda a herança. É por isso que nós precisamos, cada vez mais, desfrutar da presença, como nós cantamos agora há pouco. É na presença que eu sou fortalecido. É na presença que eu encontro abrigo. É na presença que eu encontro vida. E quanto mais você se enamorar da presença do Senhor, quanto mais você se apaixonar pela presença do Senhor, mais as outras coisas vão perder importância. Menos os conceitos, menos as opiniões, menos os fascínios desse mundo. Porque tem muito crente que o diabo só solta uma purpurina, um fogo de artifício e ele já se desvia. Por quê? Porque não está focado no Senhor. Sabe? Mantenha os olhos no objeto do seu amor. Até um exercício que nós fazemos no curso de casais, que é o seguinte: você tem que passar 10 minutos olhando para o seu cônjuge dentro do olho. Sem piscar. Não brincar, pode piscar. 10 minutos. Tem quanto tempo você não fica 10 minutos olhando dentro do olho, assim, parado, sem falar nada só? É um exercício, é um bom exercício. Pode praticar hoje. Quando tiver só os dois e tal. No quarto, trancado. Por quê? Porque o contemplar ao outro aumenta a paixão. Aumenta o desejo por estar perto. Sabia disso? Quanto menos você contempla. Qual que é o problema dos casais? Só para encerrar. De muitos casais. Quando eles criam os filhos. Casam os filhos. E a hora que o último filho sai de casa, casou, mudou, um vira pro outro. Quase que pergunta: que é você mesmo? Você é a babá? Olha, você não é um rapaz que trabalha aqui, não. Mas por quê? Porque ficou só contemplando os meninos. E virou 2 coleguinhas de profissão de cuidador de criança. De cuidador de filho. Não contemplava mais um ao outro. E uma grande parte de gente, depois que conclui a criação dos filhos, se divorcia. Ou então tem um casamento ruim. Por quê? Porque parou de contemplar. Da mesma coisa, da mesma forma é o Senhor. Pede algo para o Senhor, recebe, aí fica lá contemplando, igual menino, né? Você dá o presente para o menino, toma aqui um presente para você, agora dá um abraço, aí o menino já sai correndo com o brinquedo. Às vezes o Senhor passa por isso, né? A gente ora tanto pedindo algo, Ele nos dá e a gente esquece dele, vai divertir. Mas Ele nos ama, Ele não nos abandona. Amém? Fique de pé onde você está. Sabe, nós somos vencedores em todas as coisas, mas nós precisamos nos apropriar dessa vitória que já foi nos dada. Amém? Eu gostaria nesse momento... pega a ceia lá, por favor. Nós vamos ceiar. E vou tentar fazer todo o culto ceia. Porque nós precisamos fazer memória do quão o Senhor nos amou. Amém? Nós fomos amados. Cada vez que você medita nisso, você precisa, inclusive, aprender a meditar nisso. Mas você se fortalece. Eu citei 3 aqui. Eu acho que são os mais essenciais. Né? São os piores. Na verdade, todos os nossos problemas decorrem desses 3 adversários que nós temos. Né? O diabo, a carne e o mundo. Tudo deriva disso. Se você aprender a lidar de forma espiritual com isso, o resto você vai saber como ser vitorioso na sua vida espiritual. Amém? Feche seus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, nessa